A paz do Senhor, meus irmãos, que bom eu poder entrar em contato com vocês. Eu sou o pastor Jean Porto dos Santos, sou pastor na cidade de Joinville, Santa Catarina, e nós estamos aqui para falarmos um pouco a respeito de um tema tão importante. Quem que ainda, quando iniciou o ministério, não teve dificuldade de elaborar um sermão, ou até mesmo de pregar uma palavra? Então esse tema de hoje nós estaremos falando sobre o quê? Sobre Homilética Kids, que é a arte de pregar para as crianças. Algo muito importante no desenvolvimento do nosso trabalho. Nós sabemos que a tarefa, a ordem suprema da Igreja de Cristo é a pregação do Evangelho. O próprio Jesus ordenou à sua igreja: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E as crianças, elas estão incluídas nessa totalidade. É interessante que nós, os líderes e professores de crianças, temos essa grande responsabilidade. Infelizmente, muitos têm uma visão um pouco distorcida em relação ao ministério infantil. Mesmo que nós trabalhamos com crianças, nós não devemos ter atitudes infantis no desenvolvimento do nosso trabalho. É muito importante nós sabermos por que e para que estamos fazendo certas coisas. A ideia que muitos têm em relação ao ministério infantil é que nós estamos ali para quê? Para cuidar, para entreter. E é mesmo quando nós usamos estratégias e recursos lúdicos na linguagem da criança, nós estamos ali com um propósito bem específico. Nós estamos ali para transmitir a palavra de Deus numa linguagem em que as crianças possam entender. Esse tema é essencial para que nós possamos desenvolver o nosso ministério com excelência. Quando eu falo sobre a arte de pregar para as crianças, nós podemos entender que pode ser num culto paralelo. O que é o culto paralelo? O culto que é feito em paralelo ao culto dos adultos, enquanto as crianças estão num lugar específico, recebendo então a palavra de Deus na linguagem delas. E também o culto infantil, que pode ser feito junto com toda a igreja. Nós, no Ministério Infantil, pregamos nesses dois momentos. É importante que nós possamos entender que esse tema deve ser estudado e analisado para que possamos colocar de maneira correta o nosso trabalho. A definição do termo homilética vem do quê? Vem do grego homilos, que significa multidão, assembleia, povo. E vem derivado do termo homilia, que significa o pequeno discurso, do verbo homileu, que é o quê? Conversar. Então, homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Por isso que podemos dizer que homilética significa a arte de pregar, a arte de falar em público. Então é muito importante nós trabalharmos esse tema no desenvolvimento do nosso ministério. Como preparar e apresentar sermões de maneira eficaz? Como podemos então pregar para as nossas crianças? Existem alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiramente, enquanto nós estivermos pregando, por exemplo, com a nossa voz, ela tem que ser audível, ela tem que ser de uma maneira que as pessoas possam entender. Nós temos que tomar cuidado com o nosso vocabulário. Devemos também tomar cuidado com a nossa postura e assim por diante. Quais são as características de um excelente sermão? Tem que ter o quê? Unção, claro, deve ter a inspiração divina, deve ter a sua fidelidade textual. Isso quer dizer, nós temos que ter a Bíblia como fundamento de toda a nossa mensagem. A nossa mensagem ela tem que ser bíblica, centro. A nossa mensagem tem que apontar em Cristo como o centro do nosso propósito. A nossa mensagem também ela tem que ter o quê? Tem que ter unidade. Todo sermão tem que ter um objetivo e esse objetivo deve ser alcançado. Eu li um texto bem conhecido da nossa querida irmã Flávia Grégio, que ela escreveu a respeito das 10 dicas para se pregar para as crianças. Eu gosto muito desse texto escrito por essa nossa amada irmã. Ela dá algumas dicas e diz ali que nós devemos o quê? Conquistar o nosso público, nos identificar
fazer a nossa apresentação, nós devemos cantar e ministrar louvores, né, somente quando for necessário. Ela diz que nós temos que usar versículos com base da nossa pregação e assim por diante. Visite a página dela, que ali tem várias dicas a respeito desse tema da Homilética Kids, né? Então é muito importante nós entendermos esse assunto no desenvolvimento do nosso trabalho como professores, né? Olha que interessante, quando nós estamos pregando para a criança, nós temos que estar tanto ou quanto mais preparado como se estivesse pregando para adultos. As crianças, elas são observadoras e elas percebem se nós estamos preparados ou não. Por isso é muito importante você, como professor, quando for pregar para as suas crianças, você se preparar, né, de forma antecipada. A sua mensagem tem que ter título, a sua mensagem tem que ter introdução, a sua mensagem tem que ter desenvolvimento e a sua mensagem tem que ter conclusão e a sua mensagem tem que ter aplicação. A aplicação é muito importante, porque você vai fazer, né, a transição do texto bíblico para a vida diária da criança. Por exemplo, se eu estou pregando, a minha mensagem o título da minha mensagem, devo obedecer a quem? Daí você pode fazer leitura do versículo bíblico, né? Ali que está em 1 Samuel capítulo 16, melhor é obedecer do que sacrificar. Você escolhe uma história bíblica que fale sobre obediência e a importância da obediência. Então você tem que fazer os pontos. Devo obedecer a quem? Primeiro, a Deus. Segundo, aos nossos líderes. Terceiro, aos nossos pais. Independente ali da colocação desses pontos, é muito importante que você parte desse princípio. Então você faz a conclusão da mensagem e depois você faz a aplicação. Por exemplo, como eu demonstro que sou uma criança obediente. E você então termina a sua pregação dizendo: quantos querem aprender com Deus a ser obedientes? É muito importante você ter um propósito na sua mensagem e um objetivo a ser alcançado. Você deve saber como começar, você deve saber como desenvolver e você também deve saber como terminar. Às vezes tem alguns líderes que infelizmente fazem uma mistura de todos os temas, não tendo cuidado até mesmo de colocar os louvores segundo a própria mensagem. Antes de você preparar a sua mensagem, faça uma pergunta: o que eu quero ensinar para as crianças através dessa palavra? Você tem que ter a palavra-chave. A partir da palavra-chave, você então desenvolve toda a sua mensagem, sempre buscando o propósito de alcançar o objetivo ou a palavra-chave da sua mensagem. É muito importante entender que a criança, ela é o quê? Ela é visual. Então você deve usar métodos que as crianças possam ouvir, ver, para que a mensagem possa o quê? Ser melhor, né, assimilada. Nós sabemos que quem prega para crianças em cultos infantis, onde tem a presença dos adultos, é um grande desafio. Deve agradar as crianças e deve ter a preocupação de também agradar os adultos. Mas o mais importante é que você não está ali nem para agradar as crianças e nem tampouco para agradar os adultos. Você está ali para agradar a Deus. Se você se preparar, orar, se santificar, preparar a sua mensagem com leitura da palavra, com desenvolvimento do seu trabalho, com certeza Deus vai te usar. Eu vou dar algumas dicas muito importantes em todo o decorrer desta semana. Que você seja abençoado através deste estudo e que você entenda que você é chamado para alimentar o seu pequeno rebanho. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, até uma próxima oportunidade. Entre em contato conosco através do nosso Facebook, Jean Porto Santos, e através do nosso WhatsApp. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade, no nome de Jesus.